colocar uma musiquinha pra gente começar a live ouvindo essa música, gente. Prestem atenção na letra dela. Já tá provado e comprovado que ficar desesperado não ajuda ninguém. Eu sei que o caso é complicado, tá travado, atordoado e confuso também. Sei que o medo cega e a angústia leva o coração a duvidar. Mas eu te digo que sou teu amigo e se vejo o perigo preciso te recordar. Nada é tão difícil pra quem sabe esperar. Nada é impossível, eu escolho confiar. Essa nuvem carregada esconde o céu, mas além se tá escuro tudo indica que o sol logo vem clarear. Pra quem sabe esperar. Esses teus olhos marejados, coração acelerado e um tremor nessa mão encontrarão meu abraço, meus ouvidos, um espaço de compreensão. Sei que a dor sufoca, que a gente nem se toca, que é possível superar. Mas eu te digo que sou teu amigo e se vejo o perigo preciso te recordar. Nada é tão difícil pra quem sabe esperar. Nada é impossível, eu escolho confiar. Essa nuvem carregada esconde o céu, mas além se tá escuro tudo indica que o sol logo vem clarear. Pra quem sabe esperar. Nada é tão difícil pra quem sabe esperar. Nada é tão difícil pra quem sabe esperar. Nada é impossível, eu escolho confiar. Essa nuvem vai passar. Nada é tão difícil pra quem sabe esperar. Nada é tão difícil. Nada é impossível, eu escolho confiar. Essa nuvem tá sumindo, tudo vai ficar bem. Um novo dia tá surgindo, ele sempre surgirá. Pra quem sabe esperar. Boa tarde, pessoal! Como é que tá o som aí? Eu vi que alguém falou que tava sem som. Me diz se vocês estão me ouvindo, porque eu acabei de tocar uma música inteira. E eu tô transmitindo essa live no YouTube também. Então, se alguém tiver dificuldade para assistir aqui no Facebook, tem o link lá num dos posts da Rosane Tour. Vocês podem clicar e assistir lá do YouTube, tá? Estão me ouvindo, gente? Porque eu tô transmitindo em vários lugares, então preciso saber se o pessoal daqui... Ah, tá. A Marilda falou que pra mim tá ótimo. Então, se tiver tudo certo, estão me escutando, vou dar continuidade aqui. Gente, eu coloquei uma música pra vocês, não sei se vocês prestaram atenção na letra, uma letra muito bonita, que fala sobre tempestade. E que a tempestade, ela passa, mas a gente tem que ter paciência pra saber esperar, né? E essa música, quando eu escutei, eu me lembrei de uma época que eu morei em Belém. Lá em Belém, eu morei 3 anos lá, quando eu era militar. E lá em Belém chovia todos os dias. Todo dia chovia. E o pessoal costumava marcar as coisas antes ou depois da chuva. Então, se você tinha que sair com alguém, um encontro, combinar com algum amigo, as pessoas marcavam antes ou depois da chuva, né? Porque elas sabiam que a chuva ia passar. E é tão interessante isso que a gente pode trazer para nossa vida por essa certeza de que a chuva passa e de que a gente só tem que esperar passar e passar por ela da melhor forma, usando os nossos recursos e talentos que a gente tem para a gente ficar bem, nos manter em equilíbrio, que é o que a gente vai falar muito hoje, como manter o equilíbrio nessa quarentena,
nesse período de dificuldade que a gente está vivendo, com a certeza de que vai passar, com a esperança e paciência, porque não adianta a gente ficar olhando, querer que passe rápido, porque aí a gente está querendo que a realidade seja outra, né? Seja diferente da que é, e a realidade é essa, então saber aceitar e saber ter paciência para esperar, né? Então, gente, eu vou me apresentar aqui. A Ângela também tá falando que tá sem som, gente. Deixa eu só dar uma verificada aqui. Tem várias pessoas falando que estão ouvindo e 2 que falaram que tá sem som. Então me fala aí como é que vocês estão, se estão conseguindo, se preferem que eu coloque o fone, tá? Eu também posso colocar o fone, não sei. O que vocês acham? Eu vou continuar porque tem gente falando que tá tudo bem. Eu sou a Dayana Souza, eu sou a filha da Rosane Tour, que vocês muitos já viajam, né? Quem ainda não viajou e puder ter essa oportunidade de viajar vai ser muito legal. Em algumas viagens eu vou e eu amo viajar desde pequena. Meus pais me ensinaram muito a viajar e a gostar demais, né? A amar viajar. Porque desde que eu tinha 7 anos, eles começaram a viajar e era um dos meus momentos preferidos da minha vida. Eu contava as horas, eu anotava, fazia listinha do que levar nas viagens, sabe? Era muito legal. E eu tenho um blog de viagem chamado Seguindo Viagem. Eu viajo muito, assim, eu já conheço 40 países e amo viajar e amo escrever sobre viagens. É muito bom, assim, essa sensação, né, que a viagem te traz, aquela motivação de você viajar, de você arrumar as malas e no dia seguinte tem viagem, aquele friozinho na barriga que dá quando a viagem tá chegando. Então, assim, é muito bom, né? Vocês sabem, né? Tanto quanto eu. E eu também tenho um programa chamado Redirecione Sua Vida, onde eu ajudo pessoas a aprenderem a lidar com as suas emoções para criarem uma vida com o quê? Com mais sentido, com mais propósito. E a gente hoje está vivendo um período muito desafiador, né? Porque nós somos viajantes, nós amamos viajar em grupo, amamos conhecer lugares, conhecer pessoas e a gente não tá podendo fazer isso. Isso é muito difícil para pessoas como nós, que são aventureiras, desbravadoras, que amam natureza, que amam estar em contato com culturas novas. Pra gente, eu acho que é mais desafiador ainda, porque a gente tinha uma rotina de viagens, a gente se planejava, porque a gente ama viver. A gente ama aproveitar a nossa vida ao máximo e viajar traz muito isso, né? Traz esse sentimento de caramba, olha só que eu aproveitei, fica na memória, são as melhores memórias que eu tenho, são quando eu tava viajando. E assim, a gente não tá podendo fazer isso, né? Me coloca aqui nos comentários, gente, qual tem sido a maior dificuldade de vocês de ficar em casa sem poder viajar? Me fala o que vocês sentem, qual é esse maior desafio, né? Eu sinto que eu tô, caramba, poxa, eu podia estar fazendo minhas viagens, eu podia estar conhecendo novos lugares e tô aqui, o tempo tá passando, né? Eu poderia estar me divertindo. Esses dias eu fiquei tanto em casa, tanto, que eu comecei a ficar com dor no corpo, porque eu só ficava sentada, não tava fazendo atividade. Agora eu vou assistir os videozinhos que o Felipe mandou fazer exercício, eu vou fazer também. Aí agora essa semana que eu comecei a dar uma volta na praça e como a natureza tava me fazendo falta, coisas simples. Então eu dei uma caminhada, fui de máscara certinho e fiquei... me senti renovada, né, de poder estar caminhando na natureza. Então me fala aí, o que vocês estão sofrendo mais? O que vocês estão sentindo mais falta? É dos amigos que vocês faziam nas viagens? É do espírito, né, aquela energia de viajar? O que tá fazendo mais falta pra vocês, né? Porque assim, eu já senti muito mais a falta do que eu tô sentindo agora. Eu vou contar a minha história pra vocês relacionado a viagens. Rapidamente aqui, eu sei que vocês adoram histórias, então eu resolvi contar um pouquinho sobre como é que, se isso tivesse acontecido um pouco antes, um pouco assim, uns 3 anos atrás, eu estaria levando essa quarentena, ia ficar enlouquecida. Por quê? Porque quando eu comecei o blog, em 2012, eu comecei principalmente a viajar muito, com muita frequência, porque viajar me fazia ficar bem.
Na verdade, era a única coisa naquele momento da minha vida que me fazia me sentir viva, que me fazia me sentir alegre, feliz. Quando eu tava viajando, eu poderia ser 100% eu mesma. Eu me sentia corajosa, eu me sentia desbravando, eu me sentia livre, né? Liberdade. E eu tava viciada, mas muito viciada. Não era só assim, viajar, que a gente ama viajar. Tem os que amam, tem os que são viciados, loucos, que tem que viajar todo final de semana. Eu era louca. As pessoas não entendiam, assim, por que caramba, viaja tanto? E realmente, assim, viajar é muito bom, claro, mas também qual é o motivo, né, pelo qual você viaja? Naquela época, eu viajava porque era a única coisa que me fazia sentir bem. Então, eu não estava bem comigo mesma. Eu estava vivendo um momento de transição de carreira, eu era militar e eu não estava feliz, então eu estava num conflito interno muito grande de identidade, né? De não estar sendo eu e várias coisas. E assim, viajar era onde eu podia me conectar com a minha essência. Eu adorava viajar para a natureza, fazer trilhas, porque eu ficava muito tempo em contato comigo. Então eu viajava muito sozinha também. Viajo muito com a minha mãe, mas nesse momento eu viajei sozinha para a natureza porque ali eu conseguia me conectar comigo e pensar e refletir sobre tudo aquilo que estava passando. Só que qual é o problema da gente viajar por causa disso, né? Assim, viajar para se sentir bem. Que eu não estava bem comigo, então eu ia, era o meu refúgio, né? Viajar. Só que quando eu voltava, tinha um efeito muito ruim, porque acabou a viagem, caramba, voltar pra minha rotina. E de segunda a sexta eu me sentia sobrevivendo, sabe? Eu torcendo pra sexta-feira chegar e domingo à noite, né? Tocava a música do Fantástico, já batia aquela ansiedade de ter que trabalhar segunda-feira. Então, essa era a minha realidade. Então, quando eu voltava das férias, nossa, eu sofria, gente, eu sofria. E por quê? Porque viajar me fazia me conectar com a minha essência. Só que quando eu tava lá sentindo meus sentimentos, a gente a gente vê várias coisas, mas a gente não tinha muita ferramenta. Eu não tinha muita ferramenta para lidar com aquilo. Então eu até enxergava algumas coisas que não estavam certas, mas eu não tinha ferramenta para lidar com aquilo. E aí que tá o problema, que eu voltava e ficava triste e tinha que viver de viagem em viagem. E aí eu vivia viajando muito, todos os feriados, todas as férias, eu completava com viagens. Quando eu não viajava, eu tava fazendo alguma coisa, eu inventava uma trilha no Rio de Janeiro, eu ia pra praia, eu ia conhecer uma praia diferente, porque eu tinha que conhecer uma coisa diferente, eu tinha que fazer algo pra... O que era o meu objetivo naquela hora? Me sentir viva. Eu queria sentir que eu tava vivendo, que eu não tava perdendo meu tempo, como eu já perdia de segunda a sexta, então sábado e domingo eu vivia intensamente, eu fazia tudo, eu aprendi a surfar, eu fiz rapel, eu pulei de paraquedas, várias coisas que me fizessem me sentir viva. Que era isso que eu queria. E eu acho que a gente tá vivendo um pouco disso, né? Esse contato com o vírus tá fazendo a gente ter um encontro com a morte, né? Nossa cultura, ela não fala muito sobre morte. Se você conversar com alguém e falar sobre morte, a pessoa, vira essa boca pra lá, Deus me livre. Porque nós não temos essa cultura. Só que falar sobre morte faz você querer viver. Gente, eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui, que até me lembrei dessa história. A Maria Eduarda tá fazendo fisioterapia, porque ela operou, né? E teve um dia que a gente foi pra fisioterapia e ela encostou na roleta que entra no prédio, né? Ela encostou na roleta com a mãozona dela e botou na boca. E eu, pelo amor de Deus, Maria Eduarda, por que você fez isso? Você esqueceu, minha filha, botou a mão na boca e tal. Aí ela fez a fisioterapia dela, quando ela voltou pra casa, ela começou a ficar preocupada. Ela, mãe, pesquisa aí, mãe, sintomas do vírus. Ela ficou toda preocupada, começou a chorar, desesperou total. Aí eu falei, calma, filha, olha, o vírus a gente só vai saber daqui a 15 dias. Falei assim pra ela. Mas tem uma coisa que você pode fazer, minha filha, você pode aumentar a sua imunidade, então come bastante legume, né? Eu aproveitei pra falar o que eu sempre falo pra ela se alimentar melhor, que eu reclamo muito, não reclamo mais sobre isso, que eu já aprendi que a gente tem que falar do que a gente quer. Então agora eu falo pra ela que ela come bem, tal. E aí ela foi pro banheiro, se trancou lá, ficou um tempão. Depois ela vem pra mim, séria, fala, mãe, eu quero conversar com você. Aí eu, fala, minha filha, me abraçou ela. Mãe, eu decidi que eu vou mudar.
Eu decidi que eu vou comer legumes, que eu vou comer saudável, eu não vou mais te desrespeitar, eu vou aproveitar meu tempo. Olha só o que ela falou, ela pegou o tablet dela, começou a deletar vários aplicativos que ela tinha de joguinhos. Ela falou tudo que eu vivo falando para ela fazer em 5 minutos ali numa conversa, me abraçou. E o que eu percebi, né? Que quando você entra em contato com a possibilidade da morte, né? Um vírus que tá matando e você fica ou com a possibilidade de você pegar ou de perder alguém, é um momento onde você quer mais viver. É um momento onde você verifica que vale a pena viver. E aí você quer fazer de tudo que você possa. São um momento que acontece a mudança. Então, pra ela aconteceu uma mudança. E foi incrível. Naquele dia mesmo, no almoço, ela comeu beterraba. E assim, eu fiquei chocada. Eu fiquei muito feliz dela ter tomado essa decisão. E assim é com a gente. Tem um país, o Butão. Eles pensam na morte, gente, 5 vezes por dia. Por quê? Com essa cultura de eles pensarem na morte, eles enxergam coisas que nós não enxergamos. Eles enxergam que a vida é passageira, que a gente tem que viver no presente, que a gente tem que tratar bem as pessoas que a gente ama, que a gente tem que viver com propósito, que não dá pra ficar levando uma vida mais ou menos. E a gente, o que acontece com a gente que não pensa nisso? A gente só vai pensar isso quando a gente já tá nas últimas. Muita gente, por que no leito de hospital, quando as pessoas estão próximas da morte, elas começam a refletir sobre tudo que ela fez na vida e os arrependimentos surgem? Por quê? Porque na hora da morte é o momento onde a gente valoriza o que é mais importante na nossa vida. É o momento que a gente quer viver, e queria ter dado valor a coisas que na correria a gente não deu tanto valor, né? E, enfim, eu comecei a contar essa história, acabei falando sobre isso porque acho muito interessante o que esse vírus está trazendo para nós, tá querendo mostrar pra gente alguma coisa. E eu percebo isso muito no que tem acontecido aqui em casa, né? E aí, gente, continuando um pouco da minha história, né? Eu não tinha entendido ainda que, na verdade, não era a viagem que me fazia bem, assim, mas que não era, assim, eu não precisava sentir aquilo só viajando, sabe? Eu podia fazer algo a mais pra sentir aquilo todos os dias. Não tava certo eu só sentir, só ser feliz, só ser alegre, só ser motivada, só ter energia, só me sentir viva quando eu tava viajando. E aí eu fui atrás disso, né? Caramba, como que eu posso sentir mais daquilo que eu sinto só viajando? Como é que eu posso sentir isso na minha casa, todos os dias da minha vida? E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a fazer viagens pra me desenvolver. No ano passado, eu fui pro evento do Tony Robbins. Não sei se vocês conhecem. Ele é um estrategista de vida. E lá nos Estados Unidos, ele tem um evento de 3 dias e meio. Incrível, muito transformador. E eu voltei de lá muito impactada com tudo que eu aprendi, apliquei na minha vida. Estou aplicando até hoje muitas ferramentas que fazem você se sentir bem. Porque o problema não é o lugar que você vai, né? O lugar onde você está. O problema é você. Você tem que descobrir o que te faz bem, quais são as coisas que você gosta de fazer, né? Como controlar essas emoções negativas, pensamentos negativos. Como que a gente faz para viver de uma forma plena, de uma forma feliz, motivada, com alegria de acordar todos os dias, né? E quando eu fui descobrindo essas coisas, gente, a minha vida mudou. E hoje eu percebo, eu tô enfrentando a quarentena numa boa, assim, porque eu aprendi algumas coisas que eu vou ensinar hoje pra vocês, como a gente pode manter o equilíbrio. E hoje eu sei coisas que estão me ajudando a passar por isso e que antes eu não sabia, que antes eu não conseguia fazer, né? E aí, gente, eu entendi ter mais clareza sobre mim mesma. Aprendi que, assim, como é que era antigamente? Antigamente, as pessoas estudavam apenas sobre as doenças. Elas estudavam as doenças mesmo, né? É como se, assim, sobre a psiquiatria, a psicologia, ela estudava os sintomas da depressão, né, da ansiedade, né? O foco era muito na doença, em por que as pessoas estavam mal. Então eles pegavam aquelas pessoas que estavam com problemas e estudavam aquilo. Depois, com o passar dos anos, o foco mudou.
Hoje já existem muitos estudos sobre felicidade, sobre como se manter motivado, com energia, com alegria. O estudo mudou, porque também existe isso de... A gente não tem que pensar que a motivação vem sozinha, a alegria vem sozinha. É uma coisa que a gente precisa cultivar. E isso foi estudado, eu fui atrás desse conhecimento, né? Aprendi bastante coisas e aprendi principalmente que somos nós que temos que aprender essas ferramentas de cuidar do nosso interior pra a gente ficar bem. Porque não depende de onde a gente tá, né? E aí eu quero contar uma história pra você que, gente, incrível essa história. Na minha última viagem antes dessa pandemia, eu passei pelo Egito, Jordânia e Israel. Nossa, foi uma das melhores viagens que eu fiz, porque eu tinha o sonho de conhecer o Egito. Foi incrível. E em Israel, eu pude ter contato com a cultura dos judeus, né? E eu sempre tive muita curiosidade, eu gostava de assistir aqueles filmes que mostravam o Holocausto, principalmente as histórias de quem sobreviveu, né? E tem um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele foi um judeu que viveu 3 anos num campo de concentração, sofrendo todas aquelas atrocidades que vocês imaginam, né? Que a gente viu nos livros e tal. Só que, gente, o que o Viktor descobriu? Ele descobriu que o segredo dos judeus que sobreviviam para os que não sobreviviam era que aqueles que sobreviviam conseguiam encontrar um sentido. Quem conseguia encontrar um sentido no meio daquele sofrimento, no meio daquela confusão, era quem conseguia sobreviver. Por quê? Porque quando você encontra um sentido, você vai fazer de tudo para se manter vivo. Ele dá um exemplo de que os presos, eles construíam alguma coisa e eles recebiam como pagamento, né, 1 cigarro, 2 cigarros. E que aqueles que queriam muito viver trocavam esse cigarro por comida, pão, porque eles passavam até fome, né? E aqueles que... Aí o que ele falou? Ele falou que quando ele via um judeu fumando o cigarro, ele sabia que aquele judeu tinha desistido de viver. Porque ele pensou assim, vou morrer mesmo, posso morrer hoje, posso morrer amanhã, então deixa eu fumar meu cigarro. Ou seja, ele sabia nitidamente quem é que queria viver, quem não. Quem trocava pelo pão porque a necessidade de se manter vivo. E o cigarro não, o cigarro é pra você fugir daquilo, né? E, gente, ele criou essa teoria, né? A teoria do Em Busca do Sentido, é um livro muito bom pra esse momento até que a gente tá vivendo. E o que isso mostra pra nós, gente? Que se o Viktor encontrou um sentido num campo de concentração, nós temos que encontrar um sentido nisso tudo que a gente tá vivendo. E aí eu quero compartilhar com vocês 5 coisas que eu aprendi nessa minha jornada de viagem interior, né? Porque eu descobri que a viagem mais importante da nossa vida é a viagem interior. Não adiantava eu ficar viajando para A, para B mais C, viajando pelo Brasil, viajando pelo mundo, se eu não fiz a minha viagem interior, que é a minha viagem do eu, a viagem para me conhecer melhor, para me transformar como pessoa. Quando eu descobri isso e eu fui atrás de conhecimento, aprender, me desenvolver, né, ter autoconhecimento, porque uma das coisas que a gente precisa, gente, é se conhecer melhor, nos conhecer, o que nos agrada, o que nos alegra, o que nos dá motivação, o que nos dá energia. Quando você se conhece, né, quais são os seus valores, o que você mais gosta da sua vida, como seria o seu dia perfeito, a sua vida ideal. Quando você faz essa viagem interior, qualquer lugar, gente, você vai ficar bem. Não precisa você ficar viajando para ficar bem. Você vai viajar, que eu continuo viajando, amando, mas o meu objetivo é outro. Hoje eu tô bem em qualquer lugar, eu tô bem aqui em casa, eu tô bem aqui, mas eu vou ficar bem também lá. Então eu não vou voltar mais triste, eu vou voltar mais feliz ainda. Vai somar, né? Coisas que vão se somar e não para fugir, né? Que eu viajava para fugir, eu tava fugindo de mim mesma. E das coisas que eu tava sentindo, né? Ao invés de eu confrontar aquilo que eu tava sentindo pra entender, só que eu não sabia, né? Eu não tinha essas ferramentas. E aí ficava coisa na minha cabeça, eu não sabia como lidar. E eu vou ensinar pra vocês 5 coisas que eu aprendi nessa minha viagem interior, com essas ferramentas que eu tenho hoje, com essa nova pessoa que eu sou hoje, e que me ajuda muito a passar por essa quarentena e que eu tenho certeza que vai ajudar você a passar, porque eu acho que você é um pouco parecido comigo, por você gostar de viajar, de amar viajar e de estar com essa liberdade restrita, né? Mas como é que a gente, como viajante, que eu adoro viajante, porque eu acho que
Quando eu viajo, eu encontro pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, porque são pessoas que valorizam mais as experiências do que as coisas. São pessoas que não estão preocupadas em só comprar um objeto, sabe? Elas estão preocupadas em investir nelas, em investir na experiência que vai ficar para sempre. E não numa coisa passageira que quando você compra, você já quer logo outro, nunca tá satisfeito. Vocês são pessoas diferentes, vocês amam viajar, vocês amam pessoas, vocês amam lugares, vocês amam cultura. E isso é enriquecedor, né? E como é que a gente pode também encontrar esse tesouro dentro de nós? E mesmo a gente não tá podendo viver lá fora, a gente conseguir trazer vida pra dentro de casa. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, gente. Então, quem tiver papel e caneta, quiser anotar as 5 dicas que eu vou dar agora, pega lá rapidinho que a gente vai começar, tá bom? Bom, gente, a primeira coisa que eu aprendi é que a gente tem uma escolha. Tudo na nossa vida que você passa, tudo que você passa, você tem uma escolha. Você pode escolher entre ver como um caos ou ver como uma oportunidade. Qualquer coisa. Pode ser a coisa mais terrível que você imaginar, mas você pode ver como um caos ou pode ver como uma oportunidade. Exemplo, nessa quarentena, por exemplo, se eu escolho que não viajar é um caos, caramba, eu não tô viajando, é um caos, sabe o que vai acontecer? Quanto mais eu falo que é um caos, quanto mais eu penso e sinto que é um caos, é mais disso que eu vou ver, é mais disso que vai vir pra mim. E vai ficar aquela coisa assim, é um empilhamento de problema. Porque eu não posso viajar, porque eu não posso ir pra academia, porque eu não posso sair pra comer no restaurante que eu gosto, porque eu não posso ver meus parentes. E você fica vendo um caos em cima de caos. E o caos aumenta na sua vida e você não sabe por quê. Porque você escolheu ver como um caos. Tudo que a gente escolhe ver aumenta. Tudo. Onde a gente bota o nosso foco aumenta. Já quando eu escolho ver como uma oportunidade, é mais disso que eu vou ver. Então, como que eu tô me sentindo? Como que eu me sinto aqui em casa sem poder viajar? Eu olho pro que eu tenho, eu olho, poxa, eu tô em minha casa, eu tenho minha família, tá todo mundo com saúde, eu tenho um pão pra comer, uma comida, obrigada, Senhor, agradeço. Eu olho, eu tô respirando, eu tenho internet pra estar compartilhando aqui com vocês, se eu quiser chamar um amigo, fazer um FaceTime, qualquer coisa eu posso. Então olha quanta coisa, né? Vocês que estão aí assistindo, vocês já estão melhor que muita gente. Olha só, vocês têm Wi-Fi, gente. Vocês estão respirando, vocês estão bem. Qual é a oportunidade que eu enxergo que você pode enxergar? É uma oportunidade de você olhar para dentro, de você se desenvolver, de você aprender. Vou dar um outro exemplo que aconteceu com a Maria Eduarda, de como a gente pode ver como um caos ou como uma oportunidade. A Maria Eduarda operou o pé porque ela andava na ponta do pé. E ela ficou engessada 2 meses. Quando ela estava no hospital, ela sofreu bastante, chorou e se perguntou por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tive que nascer assim com esse pé? E ela se queixou pra caramba, né? E o que acontece quando a gente faz perguntas desempoderadoras, né? É o mimimi, né? Vitimismo. O que acontece? A gente se sente assim, a gente se sente mal. Ela escolheu naquela hora ver como um caos. Eu falei pra ela, não, filha, tudo que acontece tem um propósito, né? Naquela hora ela não estava enxergando muito bem. Mas olha o que aconteceu depois. Quando ela já estava um pouco melhor e a gente tinha uma cadeira de rodas, eu desci com ela no play. E lá embaixo, os coleguinhas dela trataram ela super bem, empurraram a cadeira, faziam revezamento para quem ia empurrar ela. E eles entre si estavam muito amáveis, tratando todo mundo bem. E quando a gente subiu para casa, olha o que ela me falou. Ela disse assim, mãe, hoje foi o melhor dia da minha vida. Aí eu, puxa, sério, filha? Por quê? Ela, nossa, eu me senti muito amada, muito querida, meus amigos. Olha, mãe, agora eu sei por que eu coloquei esse gesso. Aí eu, por quê? Para poder mostrar para os meus amigos o amor, para eles enxergarem que eles precisam cuidar um dos outros, ter mais empatia, né? E ser mais amigo, para mostrar amizade. Eu, nossa, filha, é mesmo, olha só, tá vendo? Até isso, o gesso trouxe isso de bom. E outras coisas, né? Porque a gente ficou, fez coisas diferentes, inserir novos hábitos com ela, leitura, escrever no diário. A gente ficou mais junto, a gente brincou mais. Então, tanta coisa que se eu quisesse olhar pro caos, eu ia ver que eu fiquei
pegando ela no colo pra dar banho, pra ir no banheiro, pra tudo que eu tinha que fazer com ela, ela não conseguia pegar um copo d'água, então se eu olhasse pro caos, eu ia ver um caos em cima de caos, problema atrás de problema. Mas se eu escolho olhar a oportunidade, eu escolho olhar, nossa, olha como eu tô mais próxima dela, e eu nem vejo o meu cansaço de ter que ficar pegando ela no colo, eu vejo o quê? Eu vejo esse propósito, o amor, né, o vínculo, a conexão que a gente criou, como que eu pude estar mais próxima dela. E isso é um barato, sabe por quê, gente? Todo perrengue, ele esconde um presente. Todo perrengue, né? Viagem, a gente gosta muito de falar esse termo, né? Porque tem viagem que a gente passa perrengue, e são os perrengues que contam as melhores histórias, né? Que a gente não esquece. E eles escondem um presente, gente. Basta a gente procurar qual é esse presente que essa situação que a gente está vivendo está escondendo. Pode ser que com esse contato que a gente está tendo mais com a morte, a gente descubra que vale a pena viver. E que vale a pena a gente levar uma vida que seja diferente da que a gente estava levando, que vale a pena a gente correr atrás dos nossos sonhos, que a gente tem que amar mais o próximo e valorizar as pessoas e ter mais empatia, sabe? Então, tanta coisa, né? Então, a primeira coisa, olhar, escolher como um caos ou uma oportunidade. E a escolha vai ser sempre sua. Tem uma frase do Viktor Frankl que ele falava assim, ó: a única liberdade que o homem não perde é a liberdade de como ele vai se sentir. Olha só como isso é forte, gente. Não importa o que aconteça com você, você escolhe como você vai se sentir. Se você vai olhar como um caos ou como uma oportunidade. E foi isso que aconteceu com ele. Ele estava lá, sofrendo, e ele escolheu como ele ia se sentir. Essa liberdade, nenhum nazista ia tirar dele. Então eu convido você a acessar essa liberdade que você tem de escolher isso como uma oportunidade. A segunda dica que eu quero ensinar pra vocês, gente, é que a gente tem que olhar não para o que tá faltando, que a gente tem que olhar para o que a gente tem. E essa regra serve pra tudo também na sua vida. Se eu olho, novamente, né, se eu olho que eu não posso viajar, que eu não posso sair de casa, como é que eu me sinto? Eu me sinto presa. E aí minha quarentena ganha um significado totalmente diferente. Caramba, eu tô presa. E eu me sinto presa, eu me sinto enclausurada. Olha as palavras que eu tô usando. As próprias palavras já transferem pra você o significado de como eu me sinto, né? Se eu escolher, eu não posso viajar, que saco. Caramba, perdi, eu tava com essa viagem planejada e agora eu nem sei quando que eu vou viajar. E aí eu fico me sentindo mal. Porque o que a gente pensa, a gente sente. Já se eu olho para o que eu tenho, o que eu tenho, gente? Eu tenho uma casa, eu tenho saúde, eu tô respirando. Olha, quando eu olho para o que eu tenho, o que vem em mim? Gratidão. E a gratidão, gente, já tem estudos comprovando os benefícios da gratidão. Os benefícios que é você ser grato. Quando eu começo a pensar em tudo que eu tenho, não dá para vir outro sentimento. Não dá, não é compatível. A gratidão, ela expulsa todos os outros sentimentos. E aí você se sente bem. Você se sente pleno, você se sente feliz e dá uma sensação de paz. E uma dica, gente, que como é que a gente pode olhar para o que a gente tem, é você fazer uma viagem através do pensamento. O pensamento, as lembranças que a gente tem das viagens que a gente fez é uma coisa que a gente tem. E sabe o que é o maior barato? É que você pode acessar essas lembranças a qualquer momento. Você pode aí agora parar, fechar os olhos e pensar numa viagem que te marcou e lembrar dos detalhes e de olhos fechados tentar ver o que você estava vendo, ouvir o que você estava ouvindo e sentir o que você estava sentindo. E aí você lembra como se você estivesse lá e você vai se sentir tão bem quanto naquele dia. Você sempre pode fazer isso, porque é um recurso que você tem. E quando eu aprendi, isso foi uma das coisas que eu aprendi lá com o Tony Robbins, lá nos Estados Unidos, que você escolhe como você vai se sentir e você pode mudar num estalar de dedos. Só acessar uma memória positiva que você vai se sentir como você estava naquele dia, gente. Então, olha só que recurso maravilhoso que nós temos de viajar através do pensamento. Viagem, gente. Viagem para viagens que vocês já foram e também viagem para aquelas que ainda vão acontecer. Imagina os lugares que você sonha em conhecer. Começa a trazer na sua mente, porque já é comprovado também que quando a gente imagina algo, o nosso cérebro entende que aquilo já aconteceu. Então começa a imaginar aí, para onde você quer ir? Você quer ir para Paris? Você quer ir para Dubai? Você quer ir para Manaus? Você quer ir para Natal, Maceió? Pensa aí nos lugares do Brasil, Lençóis Maranhenses, Noronha. Começa a pensar
Se imagina lá, olha as fotos na internet, já se imagina lá, porque isso atrai, gente, é verdade. Porque eu vou explicar um pouquinho de como é que é isso que eu também aprendi num dos cursos que eu fiz. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é verdade do que é mentira, tá? Isso é fato, já é comprovado. Então, quando você imagina que você está em Noronha, o seu cérebro vai entender que você está em Noronha. E aí, se você ainda não foi ainda, sabe o que vai acontecer? O seu corpo, ele vai começar a dar um jeito de você ir pra lá. E aí você vai começar a pensar, como que eu posso ir pra Noronha? Você vai começar a se fazer perguntas poderosas. Como que eu faço pra ir pra Noronha? Aí você começa a pesquisar. Olha aqui uma viagem aqui da Rosanitu pra Noronha. E ó, me interessei por essa daqui. E aí você começa a sonhar com ela. E pensar nela. E daqui a pouco você tá comprando a passagem, tá comprando o pacote e indo pra Noronha. Por quê? Se aquilo não passasse pela sua cabeça, você não iria. Então a primeira coisa é a gente imaginar, gente. Então, ó, duas formas de viajar. Viajar pelo que você já viajou, né? As memórias, você olhar nas suas fotos, você reviver. E as viagens que você ainda quer fazer. Então você já tá viajando, porque você sonha com a viagem, né? Eu que escrevo em blog, quando eu tô escrevendo sobre as minhas viagens, eu tô acessando minhas memórias de novo. E eu tô relembrando que aquilo tá me fazendo bem. Então a viagem me fez bem antes, quando eu tava planejando, durante, quando eu tava vivendo, e depois, quando eu tava escrevendo sobre ela. Então a gente aproveitar, né, gente? Não é só quando a gente tá vivendo ali rapidinho, não. Vamos viajar antes, vamos viajar durante, mas vamos viajar depois também, né? Então planejar, sonhar, ler blogs, montar roteiros. E a outra viagem que eu quero dar a dica pra vocês é da gente viajar pra dentro, que é a viagem mais transformadora de todas. E uma das dicas que dá pra gente fazer isso é fazer journaling. Journaling é você escrever sobre o que você tá sentindo, suas percepções, manter um diário, escrever cada dia um pouquinho, porque isso ajuda você a se conhecer. Então, duas formas de viajar sem sair de casa. E olhar como uma oportunidade, o que vocês estão aprendendo nessa quarentena. Gente, eu já tenho... Sabe o que eu tô fazendo? Todos esses aprendizadozinhos, sabe? Que é bobo. Coisas bobas que acontecem na minha vida, eu tô trazendo sempre um aprendizado e eu tô escrevendo, porque é uma história que eu quero contar no futuro, sabe? Eu tô escrevendo um livro, inclusive depois eu vou anunciar pra vocês aí, de todos esses aprendizados que eu já vivi em viagens, trazendo um pouquinho das histórias e do meu aprendizado real. Então tô unindo duas coisas que eu amo, que é viajar, e essa parte do autoconhecimento, né, da inteligência emocional, que eu estudo bastante, e sempre com uma dica, um aprendizado pra pessoa aplicar na sua vida. E eu tô achando muito legal o livro, porque são coisas práticas, sabe? E cada aprendizadozinho desse, o gesso da minha filha, um evento que aconteceu aqui em casa que me traz um ensinamento, eu escrevo. Então façam mesmo, escrevam, porque quando a gente escreve, e quando eu tô aqui ensinando pra vocês, eu tô aprendendo, sabe? Eu tô ouvindo, eu sou a primeira a ouvir. Olha, Dayana, vamos olhar pro que você tem, não pro que te falta. Porque de vez em quando a gente se pega fazendo também, né? E aí opa, peraí, deixa eu olhar pro que eu tenho. E aí, gente, quando você conhece a ferramenta, você até vai fazer a coisa errada, mas você rapidinho, opa, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu fazer o certo aqui, sabe? E tudo muda, né? E, gente... Então a primeira coisa foi escolher ver como um caos ou oportunidade, é uma escolha. Olhar para o que está te faltando ou para o que você tem. E quando eu só pensava em viajar, era a única coisa que eu sabia fazer que me fazia me sentir bem. Então eu só tinha esse recurso. Hoje eu tenho infinitos recursos para me fazer bem. E uma dica que eu quero perguntar para você é o que mais você pode fazer? Se você que ama viajar e não está viajando, o que mais você pode fazer que você também ama? O que alimenta a sua alma, gente? Façam essa pergunta pra vocês. O que alimenta a minha alma? Viajar alimenta? Alimenta demais. Viajar... Por que viajar é tão bom? Porque você sai da rotina. Quando a gente tá diante do novo, um lugar novo, e mesmo que seja um lugar repetido, tá? É outra experiência. É outro tempo. Você não é mais o mesmo que você foi quando você foi da primeira vez. As pessoas, as experiências mudam. Então, mesmo que seja um lugar repetido, é uma nova experiência. Mas quando é um lugar novo, ainda mais acentua, né? Porque tudo, seus ouvidos estão atentos, seus olhos, e tudo é novidade, seus sentidos ficam aguçados, e aí você se sente vivo. Essa é a palavra. Eu me sinto viva quando eu tô viajando. Só que o que mais? O que mais eu posso fazer? Eu não posso viajar, mas existem outras coisas que eu posso fazer. Relembra, o que você gostava de fazer quando era criança e você não faz mais? Por exemplo, se você amava dançar e você não tá dançando mais, por quê? Você amava cantar, vai cantar no chuveiro.
sabe? Você bota uma música alta, vai dançar, vai mexer o corpo. Se você gostava de ler e você nunca mais se desanimou, não tá lendo nada, lê uma página por dia. Escrever, fazer um artesanato, crochê, qualquer coisa, mas o que conecta você com você mesmo, com Deus? Porque a viagem, ela é só uma coisa que faz a gente se sentir vivo, mas existem outras também. E principalmente nesse momento, nós temos que trazer isso de volta, relembrar e fazer mais. Então eu deixo essa pergunta para vocês. O que alimenta a sua alma, tá? Encontrem essa coisa. Pode ser mais de uma, claro. Quanto mais coisas a gente tem, a gente vai ficar bem, muito melhor, né? O que alimenta a sua alma? Para mim, o que alimenta a minha alma, eu descobri que eu gosto muito de ler e escrever. E viver, e quando eu descobri isso e falei, eu vou escrever mais, eu comecei a ficar mais atenta pro que acontece ao meu redor e tudo tá virando uma historinha, tudo tá virando um aprendizado. E isso me faz me sentir viva. E agora, recentemente, eu descobri outra coisa que eu tô adorando fazer, que são as lives, que são os vídeos, que há muito tempo eu ficava assim com vergonha, ai, minha voz é esquisita, ai, eu não sei falar. E quando a gente se desempodera e fala que não sabe, que a gente não consegue, aí você fica limitado. Mas quando você descobre que aquilo te faz bem, então, poxa, hoje em dia eu acordo e quando eu penso, caramba, vou gravar um vídeo, já me dá um ânimo. Porque é uma coisa que eu descobri que eu amo fazer. Compartilhar meus conhecimentos, porque se a gente fica só pra gente, aquilo morre aqui. E hoje eu descobri que eu quero botar pra fora, que eu quero compartilhar tudo que eu vivi. E nós viajantes somos muito assim, a gente é cheio de histórias. Vocês são cheios de história. Quantas histórias vocês têm, riquíssimas, pra contar, pra compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Então usa isso. A quarta dica que eu quero deixar pra vocês é cuidar do nosso pensamento. Gente, se acompanhar a mídia tá te fazendo mal, tá fazendo você ter pensamentos ruins, para de ver, para de aceitar todas as informações que vêm para você. Você que escolhe acompanhar. Teve uma blogueira famosa, a Gabriela Pugliese. Ela postou, no meio da quarentena, uma festinha que ela fez no apartamento dela, com os amigos, e ninguém tá podendo sair e se juntar, né? Fazer festinha. Ela mostrou e ela começou a falar, bebeu muito, falou, dane-se a vida. E, gente, isso teve uma repercussão péssima. Os seguidores pararam de seguir ela. Ela perdeu vários patrocinadores por ela ter feito isso, né? Zombou da vida, zombou. Só que, sabe qual a reflexão que me veio? Me veio a seguinte reflexão. A que eu tô dando audiência? Eu tô dando audiência pra uma pessoa que faz isso, que fala isso da vida? Eu escolho o que eu dou minha audiência. Eu escolho o que tá alimentando a minha alma. Essas notícias ruins não vão alimentar minha alma. Essas pessoas que não falam nada com conteúdo vazio não vão alimentar minha alma. Então eu não vou escolher isso. É que nem, por exemplo, você querer culpar a Ferreiro a fabricar Nutella. A Ferreiro fabrica Nutella, mas quem escolhe comprar e comer é você. A Nutella tá lá, a gente sabe que ela não é o melhor alimento do mundo, né? Muito açúcar, muita gordura, enfim. Mas é você que escolhe comer e ele vai continuar vendendo. Eu não posso falar assim, para de vender isso aí, que isso faz mal. A Coca-Cola mesmo. Eu não posso falar isso, porque tem gente que escolhe. Mas você pode escolher diferente, você pode escolher o que te faz bem. Mas assim, ele vai continuar vendendo, sabe? E eu vejo a mídia muito assim. Tem gente que vai continuar mostrando futilidade, coisas que não me interessam. E tem gente que vai... Mas ela tá lá, assim, eu não posso fazer nada. Quem quer escolher ver, tudo bem. Só que depois não reclama dos pensamentos que vai ter. Porque eu posso escolher ficar vendo essas coisas, mas depois eu vou ter que cuidar do meu pensamento. A minha mãe hoje falou uma coisa interessante. Ela, poxa, Dayana, eu tô ouvindo muito essa pessoa aqui. E hoje eu acordei com a voz dele na minha mente. Aí eu, tá vendo? Que voz que você tá ouvindo aí na sua mente? É a voz do apresentador do telejornal? Que vai ficar falando quantas pessoas morreram hoje? Ou é a voz de Deus? Ou é a voz da leitura que você leu da Bíblia? Ou é a voz de uma mensagem positiva? Quem tá aqui assistindo isso, parabéns pra você. Porque você tá se alimentando de um conteúdo de excelente qualidade. Porque eu tô trazendo pra você o melhor que eu tenho aprendido nesses anos. E você parou tudo. Você poderia estar vendo um filme, você poderia estar... de pernas pro ar, mas você escolheu aprender. Parabéns, gente. Vocês já estão na frente de muita gente. Porque nós sempre temos o que aprender.
Quem fala que quanto mais sábia é a pessoa, mais humilde ela é, né? E aprender é uma das coisas que mostra que você é humilde, que você quer sempre aprender. Gente, eu amo aprender. Qualquer coisa que você queira me ensinar. Quando eu converso com alguém, eu aprendi uma coisa muito legal. Eu olho pra pessoa, eu tenho que olhar pra ela e falar assim, o que eu posso aprender com ela hoje? Porque todo mundo tem algo a nos ensinar. Todo mundo. E a gente tem que escolher aprender, porque nós somos aprendizes, sabe? Nunca parar de aprender. Se você para de aprender, você para de crescer. Então, cuidar do nosso pensamento. Eu não vou culpar o jornal, é só eu escolher não dar audiência. Então, aqui vocês estão dando audiência para ter pensamentos bons. Porque se eu dou audiência para coisa ruim, eu vou ter pensamento ruim. Se entra lixo, sai lixo. Se entra coisa boa, sai coisa boa. Não tem como fazer milagre, gente. Pensamento é tudo. E a quinta dica que eu quero deixar pra vocês, gente, eu tenho que correr aqui, meu Deus, ainda falta um pouquinho de coisa. A quinta dica é retomar o ritmo. Por que a gente precisa retomar o ritmo? Olha, essa dica é muito boa, porque vai fazer vocês darem um estalo aqui, ó. Presta atenção. Por que é tão bom a gente sentar na praia e olhar o mar? Por que a gente fica na paz? Por que ver o mar dá tranquilidade pra gente? Por que a gente fica admirando o mar? Sabe por quê? Porque o mar tem um ritmo. Você sabe que depois de uma onda vem outra. Aquela música do mar, aquela calmaria, aquele ritmo te traz paz, te traz tranquilidade. E como que a gente pode sentir a mesma coisa que a gente sente olhando para o mar? Através desse ritmo. A gente criando um ritmo para nossa vida. O que é isso? O que é o ritmo da nossa vida? É você escolher dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário. É você escolher fazer um ritualzinho de manhã. O que é que você sempre faz de manhã? Você acorda, você já toma logo um copo d'água. Meu pai todo dia toma um copo d'água com limão. É você escolher lá ler 5 minutos, 10 minutos, alguma coisa que vai te inspirar. O que você pode fazer e sempre naquele horário? Os seus horários de comer. São pequenos ritmos, sabe? Não é nada assim de outro mundo, mas é a rotina. Por que o bebê, por que criança, a gente tem que ter rotina? Porque senão o bebê fica doido, ele não sabe, ele perde a previsibilidade. A nossa vida tem que ter previsibilidade. A gente tem que saber minimamente o que vai acontecer daqui a pouco. E, cara, olha só, a gente tá sem o controle do que tá acontecendo lá fora. Então a mínima coisa que a gente pode controlar é dentro da nossa casa, dentro de nós, controlar o que a gente vai fazer. Se a gente deixa a bangu, a gente deixa, vou ver o que eu vou fazer. Hoje eu vou dormir meia-noite, amanhã eu durmo 2 da manhã, aí depois da manhã eu durmo 8 da noite. Não. Se você gosta de dormir mais tarde, se nesse período você tá dormindo mais tarde e tá fazendo bem pra você, escolha fazer isso, mas faça todos os dias. Você vai criar um ritmo. Agora o seu ritmo é mais tarde. No meu caso, eu gosto de acordar cedo. Então, quando eu acordo cedo, eu sinto que eu aproveitei meu dia, que eu separei um tempinho de manhã, que tá todo mundo dormindo ainda, pra eu fazer o meu ritualzinho, as coisas que eu gosto de fazer ainda com o dia começando, não tem muito barulho. Eu fico mais centrada quando eu começo o dia bem. Tomar um banho, às vezes quando eu tô animada eu tomo logo um banho gelado, quando eu quero me animar, né? Às vezes quando a gente tá assim, o que eu tô precisando? Tô precisando de um banho gelado pra eu me dar energia. E no banho eu fico pulando lá de frio, mas pulando e aquilo tá me dando energia. Botar uma música, escolha como é que vai ser o ritmo do seu dia. Quando a gente traz o ritmo de volta, a gente traz o controle. É como se a gente pegasse o controle da nossa mão, falasse, agora eu tenho o controle da minha vida, eu tenho um ritmo. E o ritmo vai fazer você se sentir bem. Sem ritmo, você não sabe o que vai acontecer, você gera ansiedade, gera medo, gera angústia. Entendeu? Então, gente, essa é a quinta dica que eu queria deixar pra você. E um dos erros que a gente comete é achar que a gente não precisa fazer nada pra se motivar, pra ter energia. É achar que, vou acordar um dia bem. Enquanto eu não tô acordando bem, é porque é assim mesmo. Não. Isso são coisas que a gente tem que buscar. Você tem que buscar o que te dá energia, o que te motiva. Você tem que ter um método seu pra você gerar felicidade, né? E foi isso que eu criei pra mim. Com esses aprendizados que eu fui pegando ali, as minhas vivências, né? O que eu tô aprendendo? Eu tô criando um método pra mim. Eu ensino pra minha filha, pra ela chegar. Hoje ela veio nervosa. Ai, mãe, tô com TPM. A menina tem 9 anos, mãe, tô com TPM. Não, filha, relaxa, respira. Faz 3 respirações aí, deita um pouquinho aqui, se acalma. Ela, mãe, não tô entendendo nada que a professora tá falando. Que ela tá fazendo live também, né, na escola. A escola tá ensinando por live. Aí tava tendo aula de matemática, ela veio desesperada, nervosa.
quase chorando. Eu, filha, calma, respira, respira, só respira. Aí falei pra ela se acalmar, falei, filha, nervosa você não vai entender nada, porque quando a gente tá nervosa a gente não vai querer aprender matemática. E aí eu vou passando pra ela, né, porque a gente tem que ter um método, gente. E a viagem que mais me transformou foi essa viagem interior. De todos os lugares que eu vivi, que eu fui, todos os lugares que eu passei, a viagem mais transformadora foi essa que eu fiz pra dentro de mim, gente. Foi quando eu aprendi mais sobre mim, quando eu dediquei, quando eu investi em mim, no meu autoconhecimento, né? Fiz vários cursos e tô sempre buscando, gente. As últimas viagens eu fui pra fazer curso, eu abri mão das minhas férias, falei, não, eu vou pra esse lugar, não é pra bater ponto turístico, não, eu vou pra fazer esse curso. E voltei outra pessoa, porque acho que também a gente tem que investir na gente, sabe? Investir no nosso crescimento. E hoje eu tenho essas ferramentas que estão me ajudando, tô passando aqui pro pessoal de casa, eu tô fazendo essas lives pra você. E na próxima live, gente, eu vou contar pra você o que a gente tá preparando pra ajudar vocês nessa viagem interior, tá? Porque eu acho que todo mundo tem que passar por isso. E eu tenho muita coisa pra agregar. Eu resolvi que eu tenho que botar isso pro mundo. É o meu dever colocar isso pra vocês, porque a gente não pode aceitar essa vida que a gente tá vivendo. E quando a gente muda por dentro, a nossa vida muda, tudo. A forma como você passa a sua quarentena vai mudar. Você pode estar num campo de concentração, mas quando você tá bem com você mesmo, você vai ser um Viktor Frankl, que vai enxergar sentido no seu campo de concentração, na sua dificuldade, nessa quarentena que a gente tá vivendo. Porque não é o que acontece com você, e sim como você se sente, como você escolhe se sentir. E na próxima live, então, eu vou falar pra você o que a gente tá preparando. Então não percam, gente, que vai ser muito especial. E o último recado que eu quero dar pra vocês é que a surpresa que eu falei pra vocês é que vai rolar um sorteio. Quando você sair dessa live, já vai lá no Instagram do Grupo de Viagem, que é @grupo de viagem. Quem puder, anota aí no chat pra gente, pro pessoal ir lá. Vai ter um sorteio de Dia das Mães que a gente tá preparando pra vocês. Então passem lá que vai ter todas as orientações, tudo direitinho como é que faz pra participar. E a próxima live é sexta-feira, se eu não me engano é nesse mesmo horário, pra gente conversar mais um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado de tudo isso que a gente falou. Vamos recapitular aqui, pra quem não anotou tudo. Então, a primeira dica é escolher ver como um caos ou como uma oportunidade, isso que a gente tá vivendo. Se você escolhe ver como um caos, que você não tá viajando, é mais disso que você vai ver. Mas se você escolhe ver como uma oportunidade, qual é essa oportunidade, gente? Fazer a viagem interior. E eu vou ajudar vocês nessa viagem interior. Sexta-feira a gente vai falar sobre isso. A segunda dica é olhar pro que tá faltando ou pro que eu tenho. Então você escolher, o que você escolhe? Você vai olhar porque você não tá saindo de casa? Ou você vai olhar porque você tem uma casa? Então escolha bem. Eu escolho olhar para o que eu tenho todos os dias e eu acordo e agradeço a Deus porque eu tenho uma casa. A terceira coisa é se perguntar o que alimenta a minha alma. O que está alimentando a sua alma hoje? Vai atrás, gente. Corre atrás. Descobre. Tenta se lembrar do que você gostava de fazer e que está meio esquecido. A gente tem que ter mais de uma coisa. Não pode ser só viajar, não. E a quarta coisa, cuidar do nosso pensamento. O que está alimentando o seu pensamento? A que você está dando audiência? Porque quando você dá audiência a coisas ruins, vai sair pensamento ruim. Não tem jeito. A quinta coisa é retomar o ritmo. Então, gente, o ritmo vai te fazer bem. Retomem esse ritmo. O horário de acordar, de dormir, de comer. Façam os rituaizinhos de vocês. O que você pode colocar de manhã pra fazer, pra te dar um ânimo? Faz o exercício lá que o Felipe gravou, que vocês amaram. Eu tenho recebido muitos comentários lá. Faz esse exercício, gente. É bom. Olha, esses dias eu confesso que eu deixei a parte de exercícios de lado e a minha alimentação também tava péssima. Comendo qualquer coisa que tava sem vontade de cozinhar, comia qualquer coisa. Sabe como é que eu tava me sentindo nesses últimos dias? Corpo todo doído, me sentindo fraca, dor na garganta, minha imunidade baixou com certeza, porque eu não tava fazendo um exercício. E aí eu comecei, falei, não, eu vou dar uma caminhada na praça. E sabe o que me animou? Eu decidi, a mesma decisão que a Maria Eduarda fez, eu decidi também, eu falei, chega, eu não quero me sentir sem energia, eu quero viver, eu preciso de energia. Cadê minha energia? Eu tô acordando,
morta. Aí eu percebi, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô me motivando na minha mente, lendo coisas, aprendendo, mas eu tô esquecendo de uma das coisas principais, que é o meu corpo. Sem o meu corpo eu não consigo fazer nada, gente. Meu corpo é a minha armadura aqui. Então eu tenho que cuidar dele. E aí eu comecei, aí me deu ânimo, sabe? Quando você entende por que você faz uma coisa, você consegue ânimo pra tudo. E aí nesse dia eu decidi, falei, acabou, eu vou comer saudável. Meu corpo tava desejando um legume. Teve um dia que eu acordei, gente, eu quero comer beterraba. Aí eu falei, cara, eu quero comer. Meu almoço foi praticamente o prato principal, foi a beterraba. Porque meu corpo tava precisando, gente. Ele tava sentindo falta. E quando a gente tá com vontade de comer um legume, uma fruta, é porque teu corpo já tá subnutrido. O meu tava assim, comendo só pão, arroz, macarrão. Isso não dá, né? A gente tem que comer mais vida. Trazer vida nesse momento que a gente tá aqui em casa, a gente tem que trazer vida. Uma das formas de trazer vida é trazer a alimentação da terra. O que vem da terra tem vida. Então, cara, quando eu vi isso, eu falei, caramba, é isso que eu tenho que fazer. Fui no mercado super animada. Agora ir no mercado é ir no shopping, né? Fiquei lá passeando pelos corredores, escolhendo, eu quero comer isso. Aí comprei um monte de coisa saudável. Aí fiz brócolis, fiquei 1 hora limpando brócolis rama. Procurei no YouTube como é que limpa brócolis rama, que eu não sabia, higienizando, cortando as folhas, aproveitando as folhas e os caulezinhos. Fiz um refogado. Gente, comemos o brócolis assim, como se fosse chocolate, assim, com muito prazer. E a comida, de verdade, ela te dá prazer. E eu reencontrei esse prazer que estava esquecido. Eu tinha livros de receitas saudáveis e estava abandonado. Então, olha só a oportunidade. Mais uma coisa que isso me mostrou, esse vírus está mostrando, que eu tenho que cuidar de mim, que eu tenho que cuidar do meu corpo, que é o principal que eu tenho. Sem ele eu não faço nada. Então estou fazendo minhas receitinhas, fiz guacamole, que é o abacate com cebola, tomate, limão. Fiz suco de abacaxi, vou fazer suco detox todo dia, suco verde de manhã. E tô assim, gente, tô agora nessa vibe, alimentação saudável, e a gente também quer trazer isso pra vocês. Então, cuidado com o corpo, com a mente e com o espírito. A gente tem esses cuidados e a gente vai fazer nossa viagem interior. Na próxima live eu vou explicar pra vocês o que a gente tá planejando. Vai ser imperdível, não percam. Vai ser muito especial isso que a gente tá preparando pra vocês, tá bom, gente? É isso, então, pessoal, que foi a nossa live. Não esqueçam de, quando acabar aqui, ir lá no Instagram, Grupo de Viagem. Quem não tem Instagram, gente, bora baixar. O Instagram é muito legal. Dá pra você seguir só o perfil que você quer. Então, se você quer saber sobre receitas, você segue várias receitas legais. Eu pego várias dicas lá. Segue lá o meu Instagram também pra você saber minhas dicas, que é seguindo_viagem. E vamos viver, gente. Viver é muito bom. E se tem uma coisa que isso está nos mostrando, é que viver vale a pena, que a gente ama viver. Vocês amam viver, isso eu tenho certeza, eu já sabia. Porque se vocês amam viajar, vocês amam a vida, vocês amam viver. Vocês amam aproveitar a vida, que nem eu. Vocês são um pouquinho de mim, com certeza. E eu adorei estar aqui com vocês. Me fala aí o que você mais amou dessa nossa live de hoje. Qual é o aprendizado que você vai levar, que se você aplicar agora, vai fazer uma mudança na sua vida. Coloca aí pra mim qual foi esse aprendizado que você vai aplicar agora mesmo, que você tirou, o insight que você teve mais valioso dessa nossa live. Coloca aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Vamos lá, Marilda falou que ama fazer a comidinha dela nesse momento. Que bom, Marilda. Olha lá. A Fati falou que uma panela de brigadeiro tem seu valor. É, tem. Mas acontece que eu tava comendo só isso. Só era brigadeiro. Cada dia era uma sobremesa aí, muito doce, né? Claro que eu amo também. Mas se o meu corpo tava pedindo, gente, é porque eu tava mal mesmo. Porque o nosso corpo normalmente pede outras coisas, né? E o meu tava pedindo legumes. Eu comprei brócolis, couve-flor, várias coisas. Todo mundo comentando ali, foi maravilhoso, sempre. Qual foi o insight que vocês tiveram, gente? Coloca aqui pra mim, que vocês vão aplicar na vida de vocês. Por que valeu a pena você parar o seu tempo que você estava fazendo pra estar aqui comigo hoje, conversando, batendo esse papo? Coloca aqui pra mim que eu quero saber. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, com certeza. Muito bom, adorei. Eu amo comer frutas. Que bom, Penha. A Isabel adora sua família, exercício e alimentação. Show, gente. Exercício e alimentação é muito importante. A Janete falou que viajar no pensamento. Boa, Janete. Essa dica é muito boa, né? A Ângela, gratidão e aproveitar as oportunidades do momento.
Muito bom esse aprendizado, Ângela. Que você leve pra vida. Porque você já sabia disso, só que você pode ter... Não tava com foco muito nisso, né? Isso que eu tô falando aqui pra vocês, muita gente já sabe, mas vocês não estavam com esse foco. E agora eu tô mostrando pra vocês, olha, vamos focar nisso aqui, né? A Marida, também gostei demais. A Maria Lúcia, gostei do brócolis. Faz, ó, o brócolis rama, que é aquele maior, né? Aquele é mais saboroso, dá mais trabalho, mas é uma delícia. A Isabel, manter os exercícios e a cabeça pensando em coisas boas, inclusive viagens. Com certeza, gente. Quem mais aqui vai estar louco pra viajar quando isso tudo acabar? Tenho dúvida, todo mundo. Ter o autoconhecimento é fundamental, sim. A Penha falou que retomar o ritmo. Sim, vamos retomar o ritmo pra gente sentir bem-estar. A Marilda, primeiro porque você é alegria em pessoa e me motivou a ver mais uma live. Obrigada, querida. Eu espero que vocês saiam daqui motivados e alegres. É isso que eu quero passar. A Lourdes, brócolis é uma boa pedida. Tinha me esquecido. Olha, tá vendo, gente? É coisa assim que a gente esquece mesmo. Tem vezes que eu vejo uma receitinha e falo, gente, como é que eu pude ter esquecido que a gente pode comer isso? Repolho. Hoje eu vi uma receitinha, um prato com repolho, com tomate. Me deu uma boa ideia. Só que a gente esquece, aí a gente vai no mercado e compra a mesma coisa. A Luzia falou, gratidão é a palavra-chave. Muito bem, Luzia. A Estela, ter certeza de que pensamentos bons é muito importante. Sim, gratidão. A Edna, de tudo que você falou, o que mais me tocou foi pensar o que alimenta a minha alma. Ai, que lindo, Edna. Essa pergunta também me fez refletir, eu adorei também. É profunda, né? A gente pensar mais nisso. Maria Dolores, estou sempre viajando em pensamento. Muito bem, Maria. Viajar em pensamento é muito bom, gente. Marilda Luzes falou, amo legumes, verduras e frutas, tá? No caminho, ótimo, é isso aí. Comer o que tem vida. Trazer vida pra dentro de casa, gente. Uma das formas de trazer vida pra dentro de casa é comendo mais isso que tem vida. Que vida que tem no pacote de biscoito? Que vida que tem numa comida, num hambúrguer, num pão, né? O pão não tem muita vida, gente. E a gente come... Sabe uma coisa que acontece comigo? Se eu encho minha barriga com essas coisas, não sobra espaço para as coisas que me nutrem. Então, quando eu escolho me alimentar saudável, me nutrir e abro mão daquilo, eu tô comendo o que realmente meu corpo precisa. Só que se eu fico só comendo pão, a minha barriga fica cheia e aí ela não quer comer o que é saudável, porque não tem espaço, entendeu? É meio que assim que eu me toquei disso agora, sabe? Me toquei e falei, não, chega, eu quero energia. Como você quer se sentir? Você quer se sentir bem? Você quer se sentir com energia? Então vai atrás da energia. Um pouco da nossa energia vem da comida, isso é fato. Mas não é a quantidade de comida, e sim a qualidade, né? Sono também, né? Ter uma boa noite de sono, alimentar seus pensamentos da energia, enfim, são várias coisas que eu também tenho uma aula só de energia, gente. Tem muita coisa, muita dica boa de energia pra dar pra vocês. A Ângela, não dar audiência para coisas que não edificam nossa cabeça. Perfeito, Ângela. Isso aí, gente. Ai, que bom que vocês gostaram. Sério, eu tô tentando que botar aqui porque eu tô no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo. Foi muito bom porque organizou nosso pensamento. Parabéns, gostei muito da sua live. Gente, então muito obrigada, pessoal do YouTube. Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês. Pessoal do Facebook, da Rosane Tu. Muito bom estar com vocês também, aprendo muito com vocês. Obrigada por estarem aqui. Parabéns por vocês terem passado, investido o seu tempo aqui comigo, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima, gente. Vão lá no Instagram, Grupo de Viagem. Sexta-feira estamos juntos de novo. Tchau, tchau. Boa noite a todos.